Celebrou-se a 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. É uma ocasião para refletirmos em torno desse assunto, que é um problema grave de saúde pública no nosso país e no mundo inteiro. Estamos no Hospital Central de Maputo hoje e vamos conversar com a doutora Luciana Massinga. É médica, psiquiatra e é quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre este assunto. Olá, doutora Luciana. Seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, caros telespectadores. Agradeço pelo convite em meu nome pessoal e em nome do Hospital Central do Maputo. Bom, estamos hoje a falar sobre a prevenção do suicídio, mas importa realçarmos que o diálogo exerce um papel importantíssimo na prevenção deste mal. Qual é a importância, qual é o papel que o diálogo exerce na prevenção do suicídio? Muito obrigado. Primeiro vou falar em relação àquilo que é a definição do suicídio. Certo. O suicídio é o ato de tirar a própria vida. Se nós olharmos para aquilo que são as estatísticas, o que é que diz a revisão literária, diz que em 1999 a OMS uniu esforços de modo a criar uma unidade ou trabalho na qual fazia essa prevenção de suicídio. Sim. E, por sua vez, em 2003, foi escolhido o dia 10 de setembro como o dia de luta contra o suicídio, ou então o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. O que é que isto quer dizer? Eles olharam para aquilo que eram as estatísticas mundiais, na qual constatou-se que cerca de 1 milhão da população mundial era acometida pelo suicídio. Queria dizer, dentro de um espaço de um ano, cerca de 1 milhão de pessoas morriam devido ao suicídio. E isto tinha um peso muito grande a nível da saúde pública, na qual o suicídio era considerado como uma das principais causas de morte, principalmente nas pessoas que têm idades jovens. Isto quer dizer... Entre os 15 e os 29 anos de idade, Isso, mais ou menos. Mais ou menos. E deste grupo, nós vamos encontrar um grupo muito grande, na qual estes indivíduos tentam o suicídio, mas não concretizam. O que é que isto quer dizer? Que estamos perante uma tentativa de suicídio. Eu vou definir primeiro o que é tentativa de suicídio. A tentativa de suicídio é definida como sendo um ato autolesivo, na qual o indivíduo faz agressão contra si própria com a intenção de tirar a sua própria vida. Mas o que acontece na tentativa de suicídio é que estes indivíduos não chegam a morrer, apesar de terem usado este ato autolesivo. Isto é que se chama de tentativa de suicídio. Então, neste grupo de pessoas, nós encontramos cerca de 10 a 20 milhões de pessoas que sofrem esta tentativa. E também podemos encontrar os dados das Nações Unidas, na qual eles encontraram em 2016, como segunda causa de morte nas mortes violentas em indivíduos que tinham de 15 aos 29 anos. Então, a partir desta altura, todos os anos, a OMS lança este apelo para que no dia 10 de setembro nós possamos falar sobre esta problemática. Neste ano, exatamente 2019, o lema escolhido pela OMS é "Falar é a melhor solução". Com certeza, falar é a melhor solução e é por esta razão que hoje vamos falar mesmo, vamos tocar nesse aspecto do diálogo, que é importante para a prevenção do suicídio. E a doutora ainda não nos falou qual é a importância mesmo do diálogo na prevenção do suicídio. Indo concretamente para a sua questão, primeiro, qual é a importância? É importante falar, o comunicar, o diálogo faz com que os pacientes que tenham estes pensamentos autolesivos consigam expressar os seus sentimentos, consigam expressar as suas emoções. E é neste momento em que a pessoa que está a dialogar com ela pode perceber os sinais e
Muitas vezes estes pacientes que estão com estas ideias, eles acabam verbalizando, exteriorizando os seus sentimentos. Então, é falando que nós conseguimos chegar, se calhar ajudar, e é uma maneira na qual as pessoas que sofrem desta problemática podem pedir ajuda, podem pedir socorro. E quais são os sinais ou os sintomas mais comuns que as pessoas que tentam suicidar se dão aos seus amigos e familiares? Se nós formos olhar para aquilo que são os sinais e os sintomas, nós temos vários sinais e sintomas, mas eu vou falar aqui de algumas situações particulares na qual nós podemos encontrar os pacientes. Por exemplo, vamos começar por pensar naquilo que é a nossa conjuntura social. A sociedade, nós vamos olhar, está cada dia mais agressiva. Eu vou falar principalmente para esta determinada população, que é a população que é mais acometida, que são os jovens e adolescentes. O que acontece? Com esta modernidade, nós temos facilidade em relação àquilo que são as redes sociais, a exposição, o bullying, a agressão, a exposição de uma determinada fotografia, de um determinado vídeo, de um determinado acontecimento sobre esta pessoa em que não esteja de acordo com esta situação ou que não tenha autorização para o tal, pode fazer com que este indivíduo tenha um risco acrescido a ponto de ter este problema de tentar contra a sua própria vida. Nós também podemos pensar naquilo que é a conjuntura social, o stress da vida, a fase da adolescência, a própria vulnerabilidade da adolescência, a pouca tolerância. Então, tudo isto são os fatores que podem fazer com que este indivíduo possa recorrer como forma de solução, tirar a sua própria vida em relação aos problemas. Certo. E como é que a população em geral, amigos, familiares, podem ajudar alguém que apresenta estes sintomas, uma depressão, uma ansiedade, que pode muito bem levar a um suicídio? Nós podíamos começar a falar do lema. É falando que a gente se entende. Mas ao ter este diálogo, ao falar, é necessário que a pessoa que está do outro lado, esta pessoa escute de forma ativa. Para além de escutar de forma ativa, esta pessoa tem que ser empática. O que é que isto quer dizer? Tem que se identificar com o problema, tem que se colocar no lugar do outro. Em nenhum momento, nunca, eu vou repetir várias vezes, nunca criticar, nunca julgar. E pelo contrário, há uma situação em que costuma acontecer é que estas pessoas muitas vezes sentem-se criticadas. Então, nesta onda do diálogo, estas três situações não podem estar a acontecer. E depois, o segundo passo é deste diálogo, não é, com muita escuta, referir a uma unidade sanitária, na qual nós vamos encontrar vários técnicos de saúde que estão treinados para poder ajudar as pessoas com este tipo de situação específica de saúde. Bom, ficou claro e evidente que o diálogo, a comunicação são ferramentas fundamentais para a prevenção do suicídio. Onde quer que estejamos, na escola, em casa, no local de trabalho, devemos sempre nos comunicar, devemos expressar os nossos sentimentos e assim estaremos a ajudar não só a nós, mas também ao nosso próximo. Doutora Luciana, quando é que é indicada a internação para um paciente que tenha tido uma tentativa de suicídio e qual é o acompanhamento que é dado a este paciente? Muito obrigada. Primeiro vou falar daquilo que são as abordagens em relação ao paciente com tentativa de suicídio. Nestas situações, nós temos dois tipos de tratamento que oferecemos. É um tratamento em ambulatório. Isto significa naqueles pacientes que não têm critérios, não há necessidade de ficarem internados numa unidade sanitária, e temos aquelas situações em que o paciente precisa mesmo de ficar internado. Nós vamos avaliar consoante aquilo que são o quadro clínico ou a sintomatologia que o paciente apresenta. No geral, aqueles pacientes que têm
ideação suicida ou então pensamentos autolesivos que não tenham plano, isto quer dizer plano de ideação suicida, isto significa aquele paciente que já tem um plano em relação ao dia, a hora, o momento em que este ato vai acontecer. Estes pacientes geralmente não têm critérios para ficar internado. No geral, nós fazemos o tratamento em ambulatório, que pode ser 1 ou 2 vezes por semana. E neste caso o paciente vai para casa e vem ao hospital nos dias indicados? Isso, e dias indicados, na qual nós damos também algumas orientações à própria família para nos poder ajudar a minimizar este sofrimento que o paciente apresenta, e nas situações mais extremas em que o paciente já tem um plano todo feito, estes pacientes todos têm indicação para ficarem internados. E durante o internamento existe uma equipe multidisciplinar, equipe esta que é composta por médicos psiquiatras, psicólogos, por terapeutas ocupacionais, por ação social, na qual nós fazemos uma abordagem holística. O que é que isto quer dizer? Nós olhamos não só a parte biológica que este paciente apresenta, mas também olhamos para aquilo que é a parte social, a parte econômica, a parte onde é que este paciente específico está inserido, e muitas vezes nós envolvemos também a família para que faça parte deste tratamento, de modo a ajudar este nosso paciente que está internado. Sim, a doutora tocou num ponto muito importante, que é a família. Qual é que deve ser o papel da família para ajudar este paciente que tentou suicidar-se? Num primeiro passo, o que nós temos que fazer, temos que olhar para aquilo que são os sintomas, os sinais de sintomas, para depois chegarmos àquilo que são o papel que a família ou o educador ou as pessoas com quem vive este paciente têm de fazer. Primeiro vamos falar de alguns sinais e sintomas na qual os familiares têm de ficar atentos. Primeiro, se é uma pessoa que era extrovertida, que comunicava, que saía muito, que estava sempre a conversar, geralmente nós olhamos um sintoma que nos chama muita atenção, que é o isolamento. Esta pessoa deixa de sair, esta pessoa deixa de comunicar, fica a maior parte do tempo sozinha. Muitas vezes estas pessoas, quando são perguntadas na consulta, mesmo estando com as outras pessoas, elas sentem-se isoladas. Para além disto, nós também vamos olhar aquilo que são os comportamentos em relação às palavras que estas pessoas dizem. Muitas vezes elas verbalizam: valeria a pena ir dormir e não acordar. Eles são capazes de verbalizar: seria bom se eu desaparecesse. Esta vida para mim não faz sentido. Estas são algumas das frases, as palavras-chave que estas pessoas costumam usar. Mas o mais importante é nós fazermos a prevenção do consumo de substâncias psicoativas. Estas substâncias são substâncias que podem ser lícitas ou ilícitas. Isto significa as substâncias que são permissíveis, não é? Na qual que são deliberadas pelo governo, por exemplo, o álcool, o tabaco, em que qualquer pessoa, não é, pode beber em sítios que estão autorizados para tal, e temos as substâncias ilícitas, como por exemplo as outras substâncias que não estão autorizadas. Então, só o fato de nós fazermos alguma coisa para impedir o início do consumo destas substâncias na idade mais tenra, nos nossos adolescentes, já é uma maneira de fazermos a prevenção. E este papel não é só do pessoal de saúde, mas os familiares que vivem com eles. Temos que olhar para aquilo que é a nossa cultura. Até parece que está na moda beber. E este é o exemplo na qual os adolescentes depois querem levar. E o fator de risco ali, nos pacientes que têm um consumo, está aumentado em relação àquilo que é a população geral. Então, estes são um dos pequenos fatores de risco que eu queria falar sobre os sintomas, que os familiares têm que ter atenção. Vamos partir para aquilo que é o papel desta família quando já temos estes fatores. Primeiro, esta família tem de dialogar, pedir para falar sobre o problema. E não deixar passar. Muitas vezes
as pessoas estão sempre a criticar. O ato de criticar, estas famílias têm o poder de aumentar a autoestima desta criança, deste adulto. Não julgar, não criticar, fazer uma escuta ativa, perceber o que ele quer dizer. Enfatizar aquelas que são as atitudes positivas deste paciente, mas infelizmente a sociedade só olha para aquilo que é o negativo. Isto é uma maneira de nós aumentarmos a autoestima, a resiliência destes pacientes com estes problemas. Bom, estamos a aumentar os nossos conhecimentos sobre a prevenção do suicídio. Estamos a falar sobre a importância do diálogo na prevenção deste mal, que é um problema grave de saúde pública no nosso país e não só. Mas, doutora Luciana, é a altura de fazermos o nosso primeiro intervalo. Vamos a uma curta pausa e voltamos já. Olá! Já sabe como ficar conectado ao nosso Facebook e ficar a par das atividades da H2N? Se não, então fique atento às seguintes dicas. Acesse o Facebook e pesquise por H2N Moçambique. De seguida, clique Gosto, seguir a página e para receber informações em primeira mão, clique em Ver Primeiro. Já está! H2N, melhorando vidas. Bom, estamos de volta e para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar no Saúde e Vida sobre a prevenção do suicídio e estamos a focalizar no diálogo como fator de prevenção deste mal. Celebrou-se no passado dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e por esta razão nós quisemos refletir aqui no Saúde e Vida sobre esta situação. E vamos agora esclarecer alguns mitos e verdades sobre a prevenção do suicídio. Bom, doutora Luciana, entre mitos e verdades sobre o suicídio, muitas vezes disse que o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Isto é um mito ou é uma verdade? É um mito. E é um mito por quê? Porque se nós olharmos pela grande maioria dos pacientes que cometem suicídio, está descrito na literatura que cerca de 47% ou mais das pessoas que tentam ou que cometem suicídio procuraram ajuda nos últimos 30 dias. Procuraram ajudas de formas diferentes e estas ajudas muitas vezes não foram percebidas pelas pessoas que estão ao redor, pelos colegas do trabalho, pelos colegas que são os vizinhos e chega até este ato final triste na qual o paciente consuma o seu ato. E tem também os sinais que a doutora referenciou na primeira parte do nosso programa, que este paciente sempre vai dando alguns sinais, às vezes teremos que fazer uma leitura de entrelinhas para perceber, mas o paciente sempre dá os sinais. Dá os sinais. E depois, em relação àquilo que é o ato impulsivo, é um número muito reduzido que acontece, não é? Em que o paciente tem o suicídio por causa do ato impulsivo. A maioria parte dos pacientes que têm um suicídio, eles sinalizam ao longo de muito tempo antes deles consumarem o seu ato. Por isso que é considerado um mito. Certo. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. É mito ou é verdade? É mito porque varia de paciente para paciente. O que é que acontece geralmente? Nós vamos olhar para aquilo que é o perfil de cada um dos pacientes. Nós podemos encontrar um paciente na qual ele, por exemplo, tem este tipo de ações porque lhe foi diagnosticado uma doença grave. E uma doença grave na qual ele, no primeiro momento, não vê solução para
depara com este diagnóstico que lhe foi dado e pensa nestas situações. Mas se nós, como profissionais de saúde, ou a família tiver oportunidade de sentar com este paciente, perceber quais são os medos, quais são as inquietações que tem na unidade sanitária, explicarem a este paciente quais são as possibilidades de tratamento que existem, estes pacientes podem cursar sem mais este tipo de pensamentos autolesivos. Mas existem aquelas situações em que nós vamos encontrar, por exemplo, uma história, um traço genético naquelas situações. Nestas situações, com uma boa abordagem, este paciente pode não voltar a tentar, mas o risco está lá. O risco está lá, por isso que eu disse que varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que nós tratamos uma vez e nunca tentam, mas há aquelas que tentam uma ou duas vezes ou mais, mas depois no final nós conseguimos resolver aquilo que é a problemática e o paciente fica fora deste risco. Neste risco, estou a falar também de algumas patologias, principalmente patologias de foro mental, que têm um peso muito grande sobre esta população, na qual nós fazemos um tratamento adequado para aquela patologia e o risco aí também vai diminuir. Certo, então podemos afirmar que um paciente que tem um histórico familiar de suicídio, isto pode ser um fator de risco para que este desenvolva estas atitudes ou estas ideias suicidas. Isso, eu vou explicar aqui. O fator genético na família faz com que o indivíduo tenha um traço genético, uma alteração genética que não depende dele, que está lá. Então, se compararmos esta pessoa que tem este traço na família, que tem esta história, com a população geral, nós vamos ver que este indivíduo tem um maior risco em relação à população geral. Mas eu aqui quero abrir um parênteses, porque não é assim tão direto. O que é que isto significa? Não é o fato de alguém ter um filho que o seu filho também automaticamente vai se suicidar ou vai ter aquela atitude com o indivíduo que algum familiar direto teve. Eu também quero falar aqui um bocadinho sobre aquilo que são as famílias modelo. O que quer dizer? Se nós temos alguém na família que é um modelo, que é um exemplo, e esta pessoa faz com que tenha esta atitude suicida, isto vai provocar uma dor muito grande nestas pessoas que gostavam dele, no seio da família, mas também pode ser um aprendizado para que, no caso de frustrações futuras, alguém da família possa se espelhar nesta figura que tenha acontecido. Mas isto não quer dizer que é tudo automático. Então, estes são os fatores de risco a nível da família que podem influenciar o surgimento destas situações. Bom, o último mito é: indivíduos que tentam suicídio têm sempre uma perturbação mental. É comum ouvirmos isto nas escolas, nos locais de trabalho, nas ruas. Muitas vezes disse que as pessoas que cometem suicídio é porque têm algum problema mental. Isto é um mito ou é uma verdade? É verdade, e eu vou explicar porque que nós vamos dizer que é verdade. Primeiro, a maioria, se nós olharmos para aquilo que são os dados da Organização Mundial da Saúde, nós vamos olhar que cerca de 90% dos pacientes que cometem suicídio tinham alguma patologia mental. É um número muito grande, é um fardo muito grande para aquilo que é a sociedade. E depois, estas patologias, se não forem tratadas, também é um fator que vai influenciar ainda mais, porque nas situações em que nós tratamos, este risco vai diminuir. Somente 10% da população que comete suicídio é que ocorre por outras situações e não por doença mental. Então, este sempre eu acho que faz sentido nesta questão que acabou de me colocar. Muito bem, é a altura de conferirmos mais uma curta pausa, não saia daí, pois no terceiro e último bloco vamos poder esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Até já! Olá! Já sabe como ficar conectado ao nosso Facebook e ficar a par das atividades da H2N?
Se não, então fique atento às seguintes dicas. Acesse o Facebook e pesquise por H2N Moçambique. De seguida, clique Gosto, seguir a página e para receber informações em primeira mão, clique em Ver Primeiro. Já está! H2N, melhorando vidas. É o regresso do programa Saúde e Vida depois de uma curta pausa. Este é o momento em que abrimos espaço para que os nossos telespectadores possam colocar as suas dúvidas e perguntas sobre diversos temas ligados à nossa saúde. E hoje estamos a falar sobre a prevenção do suicídio, alusiva ao Dia Mundial de Prevenção deste mal que celebrou-se no dia 10 de setembro. E estamos a falar sobre a importância do diálogo na prevenção do suicídio. Vamos à rubrica Saiba Mais, esclarecer as dúvidas do nosso público. Olá, doutora. Meu nome é Felizarda Pangani. Eu gostava de saber se manter o meu filho em casa o protege de cometer suicídio. Olá, agradeço pela questão. Primeiro, o manter o filho em casa não vai proteger do suicídio. Por quê? Porque, dependendo daquilo que é a situação específica do paciente, o paciente pode usar o fato de estar em casa, no seu espaço, no seu quarto, onde ninguém mais tem acesso para cometer este infortúnio. Mas muitas vezes é em casa onde que nós podemos auxiliar muitas vezes este paciente. Podemos olhar para aquilo que é a nossa sociedade, como é que a nossa sociedade está, como é que nós como pais temos estado a cuidar ou a velar pelas nossas crianças. O fato de nós deixarmos em casa o indivíduo fechado não quer dizer que o estamos a proteger. Isto vai depender do tipo de pensamentos que o paciente apresenta, do tipo de sintomatologia que o paciente apresenta, do tipo do método na qual o paciente pretende usar. Porque muitas vezes é em casa onde nós vamos encontrar alguns instrumentos que podem ajudar nesta situação. Outra situação específica é, se pudermos, nós podemos dialogar o máximo possível dentro da nossa casa, porque as estatísticas mundiais dizem que a maior parte das pessoas que acometem suicídio aproveitam-se dos momentos em que a parte das pessoas em casa não se encontram lá para iniciar os seus atos. Então, não é bem seguro dizer que mantendo a criança ou o indivíduo que assim acontece dentro da sua casa trancada, ela está protegida. Depende de cada uma das situações. Olá, doutora. Meu nome é Hugo Raul. O que fazer quando uma pessoa mais próxima falar em tirar a sua própria vida? Olá. O que os pacientes, os familiares dos pacientes podem fazer? Como eu tinha dito anteriormente, o primeiro passo é o diálogo, porque é através deste diálogo na qual o paciente que está sendo acometido por estes tipos de pensamentos, imagens, atos, pode verbalizar alguma situação que lhe está a inquietar. Segundo, este diálogo, vou voltar a frisar, tem que ser um diálogo empático, tem que ser uma escuta ativa, na qual não se pode em nenhum momento criticar ou julgar este paciente, porque muitas vezes o nosso julgar, o criticar empurra ainda mais o paciente para aquele determinado ato. E outra situação é, de seguida, sugerir a este paciente para que procure uma ajuda a nível das nossas unidades sanitárias. Olá, doutora. Meu nome é Fátima. A taxa de suicídios aumentaram nos últimos anos nos adolescentes. Há alguma explicação para isso? Olá. Há uma explicação e é verídico que a taxa de suicídio entre os adolescentes vão aumentando. Primeiro, nós vamos olhar aquilo que é a constituição do próprio adolescente.
O adolescente está em crescimento, na fase de formação e maturação da sua personalidade. É nesta fase de desenvolvimento em que o adolescente é mais vulnerável. Para além do adolescente ser mais vulnerável, o que acontece é que ele tem um déficit a nível emocional, na qual faz com que ele tenha uma capacidade ou um comportamento impulsivo. Para além disto, nós temos que olhar aquilo que é a nossa conjuntura social, a sociedade onde nós estamos inseridos. São estes adolescentes, neste momento, em que eles começam a querer fazer parte de um determinado grupo, fazer parte de um determinado conjunto, na qual ele sente-se identificado. E aí, nós como pais, temos um papel muito importante. Por quê? Porque nós somos pais ausentes. A nossa sociedade, infelizmente, está cada dia mais agressiva, principalmente com acesso aos meios de comunicação social. O fato destas crianças sofrerem bullying, o fato destas crianças verem as suas imagens, os seus vídeos expostos na rede social, também aumenta o risco para que eles tenham este tipo de atitudes. Nós, como pais, por causa da demanda econômica que nós temos, nós passamos a maior parte do tempo fora de casa. Não damos atenção aos nossos filhos, não damos atenção a este adolescente. Faz com que estes adolescentes procurem ajuda, encontrem ajuda a nível de grupo de crianças ou adolescentes da sua idade, o que vai perpetuar alguma situação de frustração se ele tiver algum problema. Agora, se os pais forem os pais que conversam muito com os adolescentes, aí sim podem minimizar este aumento de número de adolescentes que cometem este tipo de infortúnio. Olá, doutora, chamo-me Kelvin Matavello. Queria saber se é possível diferenciar os sintomas da depressão com as alterações de humor durante a adolescência. Olá, é possível diferenciar os sintomas do humor e da depressão que acontecem na adolescência. Primeiro, os sintomas do humor são sintomas que acontecem na variação diária. Eu vou dar aqui um exemplo para nós percebermos. Todos os dias, quando nós acordamos, o nosso humor vai variar ao longo do dia. Isto é o humor normal. Quer dizer que a pessoa está feliz, de vez em quando pensa em algum assunto que não é tão agradável, mas consegue superar esta situação. Na situação da depressão, estes pacientes apresentam maior parte do dia uma alteração do humor e o humor muitas vezes está baixo ao longo do dia. Para além deste tipo de alteração, os pacientes apresentam também com alguns sintomas de tristeza, labilidade emocional. O que quer dizer isto? Isto quer dizer que o indivíduo chora com muita facilidade, torna-se facilmente irritável, é uma pessoa que tem diminuição da concentração. Na escola ele pode se apresentar com diminuição das notas ou então começar-se a isolar. Olá, doutora. Aqui é Donaldo Tembe. Sim, doutora, gostaria de saber por que os homens se matam mais do que as mulheres? Olá. O homem tem maior tendência a cometer o suicídio porque ele usa meios muito agressivos. Enquanto que a mulher, ela tenta mais, mas com meios mais brandos. É por isso que nós encontramos na literatura que dizem que os homens são os que mais cometem suicídio em relação à mulher. É por causa, não porque os homens tentam mais, os homens tentam menos, mas por causa dos métodos na qual eles usam, eles acabam atingindo os seus objetivos. Muito obrigada. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que damos espaço para que os nossos telespectadores possam esclarecer as suas dúvidas e perguntas aqui no programa Saúde e Vida. Doutora Luciana, são instantes finais do nosso programa, mas em jeito de últimas considerações, eu gostaria que a doutora deixasse algumas recomendações para todos os telespectadores que acompanham neste momento o programa Saúde e Vida.
Muito obrigado. Primeiro dizer cada um de nós, tanto os profissionais de saúde, a família, a comunidade, os colegas de trabalho, somos convidados a prevenir o suicídio dos nossos utentes, familiares, amigos, colegas do trabalho. Vamos todos lutar contra o suicídio. Naquelas situações em que nós encontramos alguns sinais de que me referi, por favor, incentivem ou levem os vossos familiares para as unidades sanitárias e nós estamos aqui para os poder ajudar. Com certeza. Muito obrigada, doutora Luciana Massinga, pela sua participação no programa Saúde e Vida, por ter esta disponibilidade em poder esclarecer as nossas dúvidas sobre este assunto que é bastante pertinente. E nós queremos contar com a presença da doutora numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Bom, por hoje é tudo. O nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias aqui no mesmo local de sempre. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais, pode inscrever-se ao nosso canal no YouTube, deixar lá os seus comentários, partilhar os vídeos do programa Saúde e Vida e ficar a par de todas as atividades da H2N. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde, cuide também da saúde do seu próximo, pois só assim poderemos prevenir o suicídio. Até uma próxima oportunidade.